Deus, Ele tem neste ano aberto para as nossas vidas portas maravilhosas, portais celestiais maravilhosos. E nós precisamos a cada dia desejar mais do Senhor. Amém? E quando nós desejamos, mais Ele se revela a nós. E algo que Deus quer fazer é ganhar toda a sua família para Cristo, para Ele. Amém? E hoje eu quero falar, você já vai abrir junto comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Eu creio em Deus que Ele me dará a graça para ministrar em um breve tempo essa palavra que Ele colocou no meu coração, porque essa palavra vem para motivar você a não desistir de nenhum dos seus familiares. Ela traz um exemplo de alguém que, pela fé e pela obediência, ganhou a sua família. Aleluia! Hebreus 11, 31, você não precisa ficar de pé. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aleluia! Pai, eu quero te louvar, porque mais uma vez o Senhor me concede o privilégio de colocar os meus pés neste altar, um lugar que é santo. Senhor, eu sei que de mim mesma não tenho nada para oferecer à igreja, mas eu também sei que aquele que habita em mim é poderoso para penetrar, Senhor, no mais íntimo de cada pessoa e trazer fé nessa noite e motivar cada um a buscar mais e mais a Tua presença e obedecer a Tua palavra e andar em fé, a fim de que ganhe, Senhor, não apenas a sua casa, toda a sua parentela, os seus vizinhos e todos aqueles que o Senhor colocar em seus caminhos. Deus, guarda este lugar com uma muralha de fogo, repreende o ladrão da semente, todo espírito que vem para roubar, nós declaramos agora totalmente manietado e debaixo do poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Pai, aqueles que estão assistindo o culto pela internet. Que a Tua glória possa se manifestar, como já foi dito aqui nesta noite, na vida de cada um. É o que eu oro, Pai, e te agradeço, porque eu sei que como foi dado esse testemunho da irmã Luísa aqui, muitas outras pessoas virão para testemunhar do Teu poder. Aleluia, Pai, usa de misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Irmãos, pessoas que andam conosco, que não comungam a nossa fé, muitas vezes são abençoadas por causa das nossas vidas. Pastora, é possível isso? Sim, é possível. A Bíblia nos mostra esse princípio. Existem vários casos de pessoas que foram abençoadas porque estava próxima de uma pessoa que servia a Deus, que era temente a Deus. Agora imagina você e eu, nós todos cheios do Espírito Santo, quantas vidas nós iremos abençoar? Eu quero dar apenas 2 exemplos na palavra de Deus, existem outros, mas o tempo hoje está curto. Labão e Jacó. Por causa de Jacó, Labão foi abençoado. As palavras de Labão para Jacó, quando Jacó resolveu ir embora com a sua família, após ter trabalhado para casar com as filhas de Labão, ele não queria que Jacó fosse embora. Jacó já tinha sido prejudicado por ele. 10 vezes ele trocou o salário de Jacó. Mas não adianta a perseguição, porque quando Deus está no negócio, pode mudar tudo. Pode mudar o plano. Pode mudar a empresa. Pode mudar o gerente. Mas aquele que tem a bênção de Deus, ele prevalece. Aleluia. As palavras de Labão foram essas, você pode ler em Gênesis 30, 27.
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Ele estava pedindo, implorando para Jacó ficar. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Tem homem que está abençoado por causa da mulher. Tem esposo que é abençoado por causa da esposa, que é uma mulher de Deus. E muitas vezes abre a boca e fala coisas para a mulher. Hoje eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou deixar o Senhor me usar. Porque a glória que Ele está derramando está muito grande. Então Deus está falando nessa noite. Tem esposos que já poderiam estar debaixo da terra, mas não estão. Porque são casados com mulheres de Deus. Porque não tem temor de Deus e abre a boca para falar o que não deve. Labão, ele reconheceu e falou com a sua própria boca que ele era abençoado por causa do amor que Deus tinha a Jacó. E tem mulheres também, irmãos, que falam demais. Que poderia ler mais a Bíblia, orar mais e falar pouco. Falar mais com Deus. Porque está sendo abençoada, porque é casada com um marido que é temente a Deus. Que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que obedece à palavra de Deus. Tem pessoas que são abençoadas porque tem chefe, patrão, que é de Deus. Irmãos, eu tenho N testemunhos em minha vida. Sempre trabalhei desde os 14 anos de idade. Eu tenho vários testemunhos. Eu tenho testemunhos de empregadas domésticas que trabalharam comigo, secretárias do lar, que não tinha nada. E com um salário conseguiram comprar casa, conseguiram comprar coisas que elas nunca tinham conseguido comprar na vida. Por quê? Porque o meu dinheiro é dizimado e abençoado. A bênção de Deus está comigo. Aleluia! A bênção de Deus está com o Filho de Deus. Aleluia! Meus filhos estão aqui, meu esposo está ali. E eles sabem disso. Quantas e quantas vezes nós entramos em lojas, não tem ninguém na loja. A gente já sabe. Daqui a pouco a loja enche de gente. É a bênção de Deus, irmãos. Outra, uma nação inteira foi abençoada por causa de um justo. Por causa de José, irmãos. Aquele povo não morreu todo de fome. Porque a bênção de Deus estava sobre a vida de José. E quantos José Deus quer levantar em nossa geração? Homens separados, que temem a Deus, fervorosos, que não se dobram ao pecado. Aleluia! Aleluia! E amados, a história dessa mulher é uma história gloriosa. Porque ela conseguiu, assim como Noé, encontrou graça diante de Deus e mostrou uma porta, a porta da arca, porque tem que passar pela porta. Ninguém vai na carona. Para salvação, a bênção aqui na terra consegue, mas para entrar no céu tem que passar pela porta. Está conseguindo a bênção aqui, está sendo abençoado, coisas materiais, livramentos. Quantos livramentos, irmãos, há anos que converso com pessoas, coisas tremendas, livramentos tremendos, são testemunhos gloriosos de homens que seriam mortos. Uma irmã estava orando pelo seu marido em casa, o santo, olha bem, o santo estava numa boate na Praça do DI. E ela orando. E ele criou um caso lá na boate. E o cara falou assim, eu vou matar ele. Tirou o cara de dentro da boate. Ia matar o cidadão. Estava preparado. Deus revelou para ela.
ela foi atrás dele de madrugada. Deus deu o endereço. E quando ela viu a situação, ele é tão santo que ele aprontou uma bagunça lá dentro da boate. E quando ela chegou, que ela viu, ela, pelo amor de Deus, é meu marido, não toca nele. Uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Porque se não fosse de Deus, glória, o livramento. Deus está dando livramento. E até hoje o santo ainda não aceitou Jesus, mas ele vai aceitar Jesus. Ele já começou a perder tudo. E não é Deus que está tirando não, viu? Porque Deus é bom. Deus é bom. É a colheita. Ele começou a colher. O homem agora adoeceu. Ele amansou. Não vai mais para a boate. Ainda não está indo para a igreja, mas ele vai. Porque ela tem orado, tem buscado ao Senhor. E queridos, essa mulher que eu li aqui, tem o exemplo dela. Em 3 passagens do Novo Testamento fala sobre essa mulher. Era uma mulher prostituta. A Bíblia fala aqui em Hebreus 11:31, pela fé Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, sendo acolhida em paz os espias. Em Josué, no livro de Josué, nós encontramos então a narrativa de como isso aconteceu. Nós sabemos que Deus, ao manifestar a sua glória e o seu poder para o povo de Israel, já no tempo de Josué, as promessas tinham sido dadas a Abraão, e há muito tempo atrás, e quando chega então a época de Josué, chegou a época da manifestação do poder de Deus. Deus dá a orientação para Josué, e dá uma orientação meio louca em relação a Jericó. Por que Deus faz essas coisas, irmãos? Por que Deus pega coisas estranhas, coisas loucas, para confundir? Porque Ele quer mostrar o poder dEle. Porque Ele não dá a glória dEle para ninguém. Quando Deus Ele quer promover o seu povo, Ele faz um teste da fé. Quando Ele diz para Josué, olha, pega o povo, vai dar 7 voltas em torno das muralhas de Jericó, porque eu vou entregar a cidade nas tuas mãos. Aquele povo ia ser promovido, porque estava prestes a tomar posse daquilo que Deus já tinha prometido. Deus testa a nossa fé, Deus testa a nossa obediência, e para que a glória dele seja manifesta no meio do povo, ele faz da forma como ele quer. Não adianta dizer, se Josué tivesse questionado ali com Deus, mas como? Como que as muralhas vão cair? Como que isso vai acontecer? Amados, nós temos que obedecer, simplesmente. E Josué, ele manda 2 espias até a cidade de Jericó. Você vê isso no capítulo 2 do livro de Josué. Ele manda 2 espias. A Bíblia não diz por que eles entraram na casa dessa mulher. Mas nós sabemos que existe a providência divina, e dentro da providência divina, os planos do Senhor são estabelecidos. Ora, a casa de Raabe estava próxima ao muro de Jericó. E aqueles espias, eles chegaram à noite. E aquela mulher morava num lugar estratégico, porque ela via as pessoas que vinham de fora, os viajantes. Ela hospedava, a casa dela era a casa da alegria, a casa da luz vermelha. Ela recebia aquele povo ali. Está entendendo? Porque o trabalho dela era esse. Como dizem por aí, essa profissão, aspas, é a profissão mais antiga. Raabe, ela vivia disso. Ela era uma prostituta. Agora, irmãos, ela pecou? Era uma pecadora? A Bíblia diz, todos, diga todos, todos pecaram, todos.
todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos. Nós queremos fazer diferença entre pecado. É feio uma situação dessa? É, porque envolve o corpo. Envolve o corpo. Mas a língua também envolve o corpo. Falar mal dos outros envolve o corpo. Está entendendo? Mata. A Bíblia diz que são flechas que acertam a vida das pessoas. Mais ainda, existem palavras que matam, que destroem, que pessoas precisam de cura interior para ser livres, curadas de determinadas palavras. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas pessoas que já têm até idade avançada e vivem uma vida infeliz, miserável, cativa por causa de palavras. Esse traste. Conheço várias pessoas assim, nada funciona. Porque estão debaixo de uma palavra de maldição. É feio essa profissão? A profissão dessa mulher? Horrível. Mas quando nós desobedecemos a Deus também é horrível. Quando nós nos afastamos do Senhor é horrível. Quando nós colocamos diante dos nossos olhos coisas impuras é horrível. Quando nós deixamos entrar em nossas casas coisas que não glorificam o nome do Senhor é horrível. Nós nos escandalizamos em saber que Raabe, ela fez parte da linhagem de Davi e de Jesus. Mas, irmãos, essa mulher foi uma mulher de fé. Ela está mencionada aqui perto de Abraão, de Sara. Quando nós deixamos o pecado e quando nós andamos em fé, nós vamos para essa galeria. Deus nos promove. Deus nos promove. Josué manda estes espias irem dar uma olhada na terra e eles vão parar justamente na casa de Raabe. Mas algo interessante aconteceu, porque ao entrar na casa de Raabe, as pessoas viram aqueles homens entrando. E eles foram dar notícia ao rei. E o rei então mandou os seus oficiais irem até a casa de Raabe para que ela entregasse as pessoas. Isso é assim. Quem trabalha com guerra sabe que é assim. Você tem que pegar aquele adversário, aquele inimigo como refém, e ele tem que dizer a finalidade que ele está naquele local, e ele é usado. Ele é usado. Só que aquele rei, ele não logrou êxito. Por quê? Porque Raabe era uma mulher de fé. Ela tinha conhecimento dos feitos de Deus na vida deles. Então, o que ela fez? Ela poupou a vida deles. Como ela não tinha o Senhor, ela era uma mentirosa. Ela usou de mentira. Ela pegou os homens, escondeu no telhado, um lugar onde tinha umas tábuas de linho, secando, sendo preparada, ela escondeu. E falou para as pessoas assim, olha, realmente eles passaram por aqui, mas já foram embora. E foram para aqueles lados das montanhas, vocês podem ir atrás. Eles procuraram, não encontraram, eles estavam escondidos no telhado. E Raabe, então, diante daquilo que ela tinha ouvido, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ela tinha ouvido sobre os feitos do Senhor. Então, ela clamou por misericórdia para ela e para sua casa. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está atento às nossas orações, aos nossos clamores. Ele quer, sim, toda a nossa parentela aos seus pés, glorificando o seu nome, saindo da escravidão, saindo do cativeiro, saindo das regiões do inferno. Nós não podemos nos conformar. Muitas vezes nós oramos por uma pessoa um determinado tempo, aí
você não vê nada acontecendo, nós não vemos nada acontecendo e paramos um pouco. Ei, hoje Deus está dizendo, não deixe de clamar por essa vida. Não deixe de buscar por essa vida. Não deixe de interceder por essa vida. Aleluia. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. Eu falei esses dias sobre isso na escola bíblica dominical. Eu senti muito porque não tínhamos muitas pessoas aqui, mas eu quero deixar alguns versículos bíblicos para vacinar algumas pessoas. Provérbios 23, 27 fala que quem se une a uma prostituta traz ruína para a sua vida. E serve para a mulher também, porque tem os prostitutos. Tem homens aí que estão vivendo de vender o corpo. E hoje em dia a coisa está bem aberta. A gente não precisa ter muito cuidado, porque as coisas estão bem claras. A Bíblia diz, Provérbios 23, 27, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito é a aventureira. Irmãos, eu sei de casos de pessoas de Deus que estão hoje na miséria, estão arrependidos, estão destruídos, porque se envolveram com pessoas que não deveriam se envolver. Casamento pode não estar muito bom, mas você pode clamar por Deus, porque Deus, Ele restaura casamento. Deus, Ele faz obras gloriosas em casamentos. Quando o vinho acabou, Jesus chegou e transformou a água em vinho. E Ele está pronto e disponível para transformar a água em vinho no seu casamento. O homem ou a mulher que se envolve na prostituição vai à ruína financeira. Irmãos, isso é um fato. Conheço uma irmã que o pai dela deixou a mãe e, quando era novo, e foi morar com uma mulher, o cara muito rico aqui em Taguatinga. E ele morreu pobre, miserável, com câncer, em cima de uma cama. E sabe quem foi que cuidou dele na hora da morte? A filha. Porque a que tirou ele de dentro de casa não quis saber dele, não. A história se repete, irmãos. Provérbios 29, 3 diz, o que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro das prostitutas desperdiça a sua riqueza. Hoje é um culto da família. Esse negócio de homem casado, tem amizade aí fora, no trabalho, com mulher, muita intimidade, falando das coisas de casa, tá errado, viu? A sua confidente tem que ser a sua esposa. É a sua esposa. Mulher também. É horrível uma mulher falando mal do marido e principalmente falando para outro homem. No nosso meio não deveria nem ser feito menção de tais situações. Mas acontece, irmãos, que no meio dos crentes está acontecendo divórcio. E não era para acontecer. Nós somos o povo de Deus. Nós temos o Senhor em nossas vidas. O nosso casamento é um cordão de 3 dobras. Jesus está no negócio. Aleluia! Jesus está no negócio. Aleluia! Então nós temos que ensinar essas coisas. E como Deus me disse esse ano que Ele ia me usar para edificar a noiva, então eu tenho que trazer o que Ele me traz ao Espírito. Aleluia! Então você não tem que ficar aí fora olhando para uma que tem 20 só porque você tem uma de 40 em casa, não? Porque a Bíblia diz que você deve se deliciar com a mulher da tua mocidade. Aleluia! E ainda mais, alguém já disse que panela velha é que faz comida boa. Glória!
Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou falando isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu esposo, ele disse que está mais apaixonado por mim agora. Nós temos 32 anos de casado. Ele está vibrando ali. E esse? Glória, glória, glória. Não importa se tem uma gordurinha a mais, se tem uma carequinha maior, não importa. Vamos viver a palavra de Deus. Fechei o parêntese. Não vou falar mais versículo, não. Eu acho que essas duas coisas são suficientes. Uma cova profunda e uma ruína financeira. Isso aí já é suficiente para ninguém querer andar por esse caminho. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, não quero casar ninguém que vai separar. Não quero. Já pedi ao Senhor. Não quero casar ninguém que vai separar. Quando eu preparo os noivos, eu dou uma liçãozinha bem abençoada. Tenho 2 aqui para preparar. São 32 anos de casada. O diabo fez tudo para destruir meu casamento. Tudo, tudo. Tudo. Que você pensar, ele fez. E eu não era crente quando eu comecei a guerrear pelo meu casamento. Agora uma pessoa é crente e não quer lutar. Porque quem quer destruir? Quem foi que veio para matar, roubar e destruir? Qual é o ministério de Satanás, irmãos? Matar e destruir. Está matando o amor? Está destruindo o casamento? Está roubando a paz? Está roubando a alegria? Então, tem que usar a autoridade que Deus te deu. Aleluia! Chega em casa e diz, capeta, você vai sair da vida dela. Capeta, você vai sair da vida dele. Aqui em casa não. E faz o contrário do que o diabo quer. Ele quer que você xinga, ele quer que você brigue, ele quer que você dorme no sofá. Queima o sofá. Jesus amado, que história de dormir no sofá. Fica lá um pouquinho naquele dia que você comer a feijoada. Tá entendendo? E tá fazendo mal. Aí você fica no sofá um pouquinho, mas não dorme lá não. Quando passar, até o meu genro tá me estranhando hoje. E a mulher fica esperta. Às vezes a pessoa está dando uma voltinha ali na varanda. Aí fica, vem logo, vem dormir. Nós somos normais, amém, irmãos? Somos normais. Porque a crente não vai dizer que um dia a batata doce não fez mal. Porque para dar muito vento, a batata doce é um fato. A verdade é, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. É que nós temos um Deus que zela pela nossa família. Nós temos um Deus que enviou o seu Filho para morrer pela nossa família. Nós temos um Deus que deixou promessas para a nossa família em sua palavra. E nós precisamos, independente do que nós somos ou que fomos, nós temos um Deus que muda a situação. Jericó já estava sentenciada. Já havia uma guerra santa declarada. Depois você lê Deuteronômio capítulo 7. Você vai ver o porquê que existia a guerra santa. Porque muitas pessoas falam assim, mas como que Deus podia fazer um negócio desse? Manda a pessoa entrar na cidade e matar todo mundo.
matar os homens, as mulheres, as crianças. Leia Deuteronômio no capítulo 7, você vai entender o porquê. Porque Deus não aceita mistura, e o povo se unia com aqueles que já eram filhos do diabo, e eles se perdiam. Deus não aceitava aliança com as trevas, Deus não aceita jugo desigual. Jericó já estava sentenciada. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que aquele povo já era obstinado e tinha Deus como inimigo. Eles tinham Deus como inimigo. Então já havia uma sentença, havia já o princípio da colheita, da semeadura e da colheita. Jericó colheu, e Raabe estava debaixo dessa maldição, mas havia uma porta de escape para ela e para sua família. E eu quero mostrar aqui, para concluir, já entendi que eu vou ter que acabar. Para concluir, os 4 pontos inteligentes que essa mulher andou, irmãos, para salvar toda a sua casa. Eu segui direto aqui, não estou lendo os textos, mas você vai ler Josué capítulo 2, Josué capítulo 6, Deuteronômio capítulo 7. Vai ler no Novo Testamento os textos que falam sobre Raabe. O que essa mulher fez para ganhar a família? Quando nós andamos em fé, nós colocamos medo nos inimigos. Glória, 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 glória. Capítulo 2, versículo 11, veja o que ela disse. Ela já tinha ouvido falar que Deus abriu o mar vermelho, que vieram as pragas no tempo de Moisés. Como que Deus foi levando aquele povo em vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Ela ouviu. E ela acreditou que o Deus do povo de Israel era o Deus verdadeiro. Ela disse para ele, olha, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizestes aos 2 reis amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Olha aí os inimigos, eles ouviram dos feitos de Deus. E ela disse, olha, que o povo está aterrorizado. Desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Você anda em fé, meu irmão, minha irmã. Você coloca o seu inimigo com medo de você. Aleluia. Ela disse, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ele é Deus, Ele é Deus. É o nosso Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Paulo, é o Deus de Pedro. É o meu Deus, é o seu Deus. A palavra de Deus diz, em Êxodo 23, anote esse versículo, versículo 22. Se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, olha a obediência. Raabe obedeceu a estratégia que aqueles espias deram. E Deus disse, se você ouvir e obedecer o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Só Marli ouviu? Ele diz assim, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Oh, glória a Deus! É como um pastor disse aqui esses dias, não lembro qual foi. Está apontando o dedo no nariz da pessoa. Só que não sabem quem está tocando. Porque Deus é inimigo dos nossos inimigos. É o que a palavra de Deus diz. Mas existe um requisito para isso, irmãos. Ouvir e obedecer à voz do Senhor.
Levítico 26, versículo 7. Eu gosto demais disso aqui. Eu gosto demais disso daqui. O Senhor diz assim: perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. Uma vida de oração libera as espadas de Deus para ferir os inimigos. Oh, maravilha! Aleluia! Segundo, Raabe, para ganhar a sua família, precisou conhecer a vontade de Deus revelada pela palavra e andar em obediência alegre, constante e imediata a Deus. Como? Eles viram que ela fez um bem, ela intercedeu pela família, aqueles espias, e eles disseram: olha, nós vamos fazer um pacto aqui. A cidade será destruída, porque Deus é conosco, e ela sabia disso. Mas você vai botar um fio de escarlate na sua janela, uma corda vermelha, para marcar a porta da tua casa. Nós entraremos, destruiremos tudo, mas se a corda estiver lá na porta, tu e os que estiverem dentro da casa serão poupados. Irmãos, eu fiquei imaginando a família de Raabe. A cidade toda estava em pânico, porque eles estavam lá fora. Raabe morava ali, a casa era em cima do muro. Tinha um muro e a casa era pregada ali. Da janela ela estava vendo. Primeiro dia o povo, ó, sem fazer nada, só marchando ali em volta. Os sacerdotes com a arca na frente, o povo marchando. E ela com o fio lá, a cordinha vermelha lá na janela. Aleluia. Aí eu estava pensando, imagina Raabe, ela chega para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os tios, primos. Gente, a cidade toda vai ser destruída, mas nós seremos poupados. Vem para cá. Como Noé fez. Olha, vai acabar tudo, gente, vamos entrar. Mas tem gente que a gente chama, vamos entrar. Porque a salvação, a segurança em Jesus Cristo, o fio de escarlate significa o sangue de Jesus. Aleluia. E a pessoa, não tem não. Não quero não. Mas ela conseguiu colocar a sua família dentro da sua casa. Ela conseguiu. E porque ela obedeceu, irmãos, ela conseguiu salvar toda a sua família. A nossa obediência, ela tem que ser imediata, constante. Efésios 6,6 diz: não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu li aqui em Deuteronômio, não lembro o versículo, se alguém lembrar aí, pode me ajudar. Onde é Deuteronômio 28, lembrei. Onde a palavra de Deus fala, irmãos, de um castigo que Deus liberou para o povo, porque não servia a Deus com alegria. A nossa obediência deve ser uma obediência alegre ao nosso Deus. Ele diz nesse capítulo, não achei o versículo aqui, mas é no 28, tenho certeza, que as maldições viriam porque não serviram ao Senhor com alegria. Você que está fazendo a obra de Deus, faça com alegria. Você que vai para o departamento infantil, vá com alegria. Você que fica lá na porta, fique com alegria. Você que está olhando os carros, faça isso com alegria.
Aleluia. Terceiro, nós precisamos, assim como Raabe, reconhecer que o nosso capitão é Jeová. E nos prostrarmos diante dele, porque nós somos incapazes de fazer o que é preciso, mas ele pode. Nós não podemos, mas ele pode. Aqui em Josué, no capítulo 2, versículo 10, ela disse que tinha ouvido dos feitos e sabia que não podia salvar a sua família nem ir contra Deus. Mas, como ela se humilhou diante do Senhor, Deus deu condições para que ela pudesse salvar a sua vida e a da sua família. Deus está nos ensinando caminhos, porque, com certeza, todos nós aqui temos pessoas que precisam entrar por essa porta, e essa porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Quarto, mediante a fé, foram preservados ela, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Capítulo 6, versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade, e tudo quanto havia nela, queimaram-na a fogo. Tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que tinha enviado a espiar Jericó. Aleluia. Irmãos, Deus tem nos ensinado. E você e eu não podemos abrir mão dos nossos. Não abra mão da sua família. O sangue de Jesus já está sobre a sua vida. O sangue de Jesus já está sobre a sua vida. Você já tem o Espírito Santo que habita em você. Você já tem a sabedoria de Deus e você tem essa palavra gloriosa em sua vida. Tem o entendimento dos passos que você deve seguir. Eu tenho entendimento. E o que couber a nós fazermos, que é andarmos em fé, nós vamos fazer. E colocar em terror aqueles que estão segurando os nossos. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Lições. Deuteronômio o quê? Deixa eu ler aqui já. 28, é 28, né? 28, 47. Deixa eu ler aqui. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Versículo 47. Deus estava falando das maldições que viriam sobre o povo. E estava dizendo o porquê que essas maldições estavam alcançando as pessoas. Não porque ele é ruim, mas por causa das atitudes das pessoas. Então vamos servir ao Senhor com alegria. 2012, vamos ganhar almas para Jesus. Vamos fazer com alegria, louvar com alegria. O que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, mas faça com alegria. Porque é para o Senhor. A Bíblia diz em Salmos: servir ao Senhor com alegria. Tirei algumas lições desse texto. Só existe uma porta de salvação. Naquele momento a porta era a porta da casa de Raabe. E só existia um caminho de salvação, que era a marca do sangue do Cordeiro. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e ainda não entrou por essa porta. Ou já entrou e voltou atrás. Deus quer usar você. Quer restituir a alegria da salvação.
o vigor de servir a Deus, a força, o ânimo. O ânimo de hoje tem que ser menor do que o de amanhã. Amanhã você tem que estar mais animado ainda. Tem gente que pula, sapateia, fala em línguas e qualquer coisa está emburrado com uma tromba. Eu quero ver. Eu pulo, eu sapateio, eu falo em línguas. Mas a motivação tem que continuar no meu coração. E a murmuração não pode morar. Aonde o Espírito de Deus habita, a porta é Ele. Deus quer restituir a alegria da salvação. Deus quer restituir a alegria. Deus falou com você nessa noite? Com algumas pessoas só que manifestaram a mão. Não sei se o Senhor falou com todos. Eu creio que sim. Eu creio. No meu espírito eu tenho plena convicção. Se você já orava pela sua família, ore mais. Ore e ame. Irmãos, a oração, sabe qual é a oração que funciona? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero a oração do Keito. O Keito ora forte. A oração forte. Irmãos, é a oração da fé. Não existe isso. É fé no coração. E sabe, quando nós tocamos o coração de Deus, quando nós oramos pelas pessoas, com o coração cheio de amor e de compaixão. Precisamos amar mais. Vamos levantar as nossas mãos, vamos pedir ao Senhor que nós passemos a andar mais em amor. Se já temos, que hoje o Espírito de Deus aqui derrame no nosso meio mais amor. Quem sabe aquele parente difícil, mas você vai olhar para ele a partir de hoje de uma forma diferente. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa murmuradora, aquela pessoa que não é tão simpática, mas você vai amar. Você vai ver essa pessoa como Jesus vê. E aí a sua oração é forte. Aleluia. 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 Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor me deu aqui. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito trabalhe cada palavra. E, Senhor, que ninguém saia deste lugar, Senhor, levando, Pai, palavras distorcidas, mas percebam que o teu amor, que cuida de nossas vidas, Senhor, nos traz coisas de uma forma mais clara, para que nós não venhamos a cair em ciladas do adversário. Senhor, nesta hora, Remaná, Choremenei, Dacandarai, Suminei, Achori, Andarai, as pessoas aqui estão apresentando seus familiares. Tem pessoas que já estão pedindo há anos, mas nós queremos usar a autoridade do nome de Jesus para dizer: Espírito das trevas, você que está por detrás da vida dessas pessoas, impedindo que elas ouçam a palavra, endurecendo o coração. Você que está impedindo o ministério na vida desse familiar, diga o nome do seu familiar, diga o nome do seu parente, se é o seu pai, se é a sua mãe, dê ordem agora. Nós ordenamos agora, vai soltando essas vidas, porque nós declaramos que elas ouvirão a palavra de Deus. Elas ouvirão de tal maneira que serão convencidas pelo poder do Espírito Santo. Elas não resistirão ao poder de Deus, ao poder do sangue de Jesus. Porque assim como Raabe, nós colocamos a marca do sangue de Jesus em nossas vidas. Aleluia! Há um cordão vermelho sobre as nossas vidas. Há um fio escarlate sobre a nossa vida. E nós chamamos agora, transportando do reino das trevas para o reino do Filho do amor, Jesus Cristo. Todos aqueles nossos parentes que estão presos, que estão cativos, chamamos agora,
chamamos agora para o reino da luz. Aleluia, aleluia. Ora balabaxeremene achuriandarai. Rebalabaxeremene candarasi. Meu Pai, eu quero declarar que neste ano ainda, pessoas virão testemunhar aqui, de familiares seus que se renderam a Ti. Chamamos os nossos para entrarem na arca. Chamamos os nossos para entrarem na casa onde há salvação. Nós declaramos agora que está impedida toda ação do espírito de incredulidade no nosso meio, na autoridade do nome de Jesus e na vida dessas pessoas. Nós declaramos agora: cesse todas as suas maquinações em nome de Jesus. E pela oração, como Deus disse no livro de Levítico, os nossos inimigos caem diante dos nossos pés pela espada do Todo-Poderoso. Quem sabe você pode pela fé agora ver o batismo desse teu parente. Nanai? Quem sabe? Porque já tem dia e hora marcada. Adá-se-menei achuriandai. Menei cantaralabá-se menehás. Aleluia. Aleluia. Aleluia.